Olá, pessoas, tudo bem? Mais uma vez por aqui, mas agora para me falar sobre a minha jornada literária e sobre os livros que eu li no mês de maio. Eu comecei a ler, voltar na verdade, ali em 2022. Eu era uma adolescente que lia, mas aí a vida adulta foi chegando, as obrigações também chegando junto com a vida adulta, e aí eu deixei de lado a leitura. O que acontece é que minha mente é muito barulhenta e aí, em 2022, eu recorri aos livros para que eu eh, diminuísse o volume da minha mente. Em 2022, eu comecei devagarzinho, fui lendo livros, o primeiro livro na minha volta das leituras foi O Pequeno Príncipe, e aí eu fui lendo devagarzinho, indo no meu tempo. Em 2023, o meu campo de leitura, não vou dizer que meu campo de leitura se expandiu, mas eu li mais livros. Inicialmente, para voltar ao hábito da leitura, eu gostava muito do tema da Segunda Guerra Mundial, então lia muitos livros sobre ficção histórica da Segunda e não ficção histórica também da Segunda Guerra Mundial. Em 2024, uma frase que parece clichê, mas é muito real: você é resultado do meio. Você é resultado do que você consome. Então eu comecei do ano passado para cá consumir conteúdos de leitura. Eu acompanho muitas booktubers e aí eu fui pegando dicas de leituras com elas. Aí somando a minha a meu acervo, digamos assim, literário, o que elas falavam sobre livro, e aí eu começava a me interessar um pouquinho mais e aí comprava o livro. Bom, e também, desde o ano passado para cá, eu sou servidora do Estado e nós ganhamos, os professores, a gente ganha um cartão para fazer umas compras literárias, compras de livros, na verdade. Aí, o ano passado eu comprei alguns livros, esse ano, por sinal, também já ocorreu. Meu esposo, ele também é professor, ele ganhou o cartão e me deu o cartão dele. Minha irmã também é professora, ganhou o cartão e me deu o cartão dela. E aí, eu fiz, no primeiro momento, eu fiz as compras nesse circuito literário com o meu cartão e o do esposo, e aí, essa semana vou estar indo também, agora com o cartão da minha irmã, para comprar mais livros nesse segundo momento. Bom, e aí voltando para minha jornada literária, o melhoramento da minha jornada literária. E aí em 2024 para 2025 foi um ano em que o hábito da leitura foi tão presente na minha vida que os dias se somar durante o ano passado e agora que já estamos no mês de junho, os dias que não li não somam 30 dias sem leitura durante esse período. Então, para mim, como não tem um espaço grande sem ler, já me considero uma leitora. Com essa busca por livros e esses conteúdos que eu tenho assistido, eu comecei então a adentrar em novos temas, sair só da Segunda Guerra Mundial e começar a estudar também sobre outros temas. Por ser professora de história, é óbvio que eu tenho que estudar outros temas. Mas agora eu estudo com mais gosto, mais afinco. Não é só aquele tema, por quê? Eu voltei o hábito da leitura com leituras que eu gostava. E fui inserindo outros tipos de leitura e percebi que não é que eu não gostasse das outras leituras, é porque eu ainda não tinha me dado a oportunidade de me encontrar com essas leituras. Um livro que eu gosto muito, 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 e observem que foi muitos, é o livro de Dom Quixote. Outra coisa que essa jornada literária me trouxe foi um conhecimento que eu não tinha de que livros são adaptados e livros têm versões integrais. Eu li o que é que eu sabia de Dom Quixote? Que Dom Quixote era um livro que passava alguma coisa no Chapolin Colorado. Pronto. Foi só esse o meu contato com Dom Quixote. E aí, fazendo umas compras na Shopee,
Eu aí comprei o livro adaptado de Dom Quixote, porque eu não sabia que tinha essa coisa do adaptado, que é um texto bem resumido, que não deixa de ser leitura, né? Se você vai começar e você não quer ler um calhamaço, então que sejam adaptados desde que você comece a ler, porque ler te abre um campo de visão que só quem lê entende. E aí eu li e achei muito, no primeiro momento eu achei Dom Quixote bom, não por conta da estrutura, não por conta do que hoje, lendo a versão integral, eu achei Dom Quixote muito bom, porque foi um livro, na versão adaptada, que eu ri muito com Sancho Panza. E quando eu li Dom Quixote na versão integral, eu fiquei julgando as pessoas, agora eu julgo as pessoas depois que eu li Dom Quixote, porque é isso que torna um livro clássico, né? Você, mesmo com o tempo, com o passar do tempo, ele continua fazendo a mesma coisa quando foi escrito, fazendo você pensar, fazendo você refletir e trazendo aquilo ali para a atualidade. É isso que Dom Quixote fez comigo. Quando eu li a versão integral, eu comecei a julgar as pessoas que passaram na vida de Dom Quixote. Eu comecei a entender que as pessoas são sonhos. A gente é formado dos nossos sonhos. E se nos arrancar do nosso sonho, o que sobra? A gente definha. Foi isso que eu entendi com Dom Quixote. Bom, é um livro para se ler e para se reler. Bom, outra coisa, outra inovação para mim, que nunca havia lido Calhamaços, e Dom Quixote, por ser um livro que depois que eu percebi que tinha uma versão integral e uma versão adaptada, e que eu vi as pessoas falando sobre essa versão integral, e que não conseguiam finalizar por ser um livro que era, algumas pessoas acham cansativo, outras gostam, porque não tem como não gostar se você ler todinho, né? Mas aí eu comprei Dom Quixote e foi um livro que eu finalizei a leitura agora no dia 11 de maio. Eu li meu primeiro calhamaço também da vida. Meu primeiro calhamaço da minha vida foi Dom Quixote. E o que me encanta, eu acho que o fato também de ser professora de história, essas coisas me encantam muito. O fato do conteúdo desse livro ter sido escrito no ano de 1600 e eu ainda tipo, estou tocando um conteúdo que uma pessoa que lá em 1600 escreveu. Então, essa coisa me encanta, me encanta. E o mundo da leitura traz isso para a gente, traz essa coisa da inovação. Parece, não, Daniela, mas é clichê o que você está dizendo, um monte de gente disse, sim, mas para mim é novo, foi uma nova descoberta. E eu espero que vocês que estão chegando agora também veja que ler não é tão difícil, ler é devagar mesmo, requer tempo, requer paciência, não, requer tempo não, requer paciência, porque o hábito da leitura a gente vai colocando, inserindo ali em 1 minutinho, 2 minutinhos da nossa vida. Dom Quixote, a turma aqui consegue, falando, fala, é o meu livro da vida, da vida. Eu não sei se eu posso considerar Dom Quixote o meu livro da vida, mas sei que até hoje, todos os livros que eu li, Dom Quixote é o que eu mais gosto. E eu até fiz uma compra, que eu assino o Clube de Literatura, e fiz uma compra de um livro de Dom Quixote, do box de Dom Quixote, que eu nem prestei atenção se é a mesma tradução, mas eu pretendo fazer uma releitura de Dom Quixote na versão no livro do clube. Eu sou uma pessoa que pode ser considerada vândala, porque essas marcações aqui são simples, todo mundo faz, mas eu risco meus livros. Eu risco todos os meus livros. E aí, com Dom Quixote, que eu fiquei com uma dorzinha de riscar, eu comecei a usar post-its. Mas eu faço marcações. Aí eu deixei de riscar, mas de riscar, de escrever nas abas. Mas aí marcação assim, de marcar de marcar as frases, eu não deixei. Então, esse livro
Se você olhar, ele é da editora Garnier, aí ele tem a letrinha um pouco pequena e espaçamento também. Ele chega a ser assim, uma leitura um pouquinho cansativa por conta que é bem pertinho, aí se você tiver um pouquinho de problema, no meu caso, se eu for um pouquinho, tiver um probleminha de vista, ele já atrapalha um pouquinho a sua leitura. Eu acho Dom Quixote, desculpa a parada, gente, eu acho Dom Quixote bom por conta das análises que a gente faz da sociedade mesmo, da fantasia, dos sonhos que a gente tem. Eu adoro Dom Quixote, eu sou muito suspeita para falar. E aí, Dom Quixote foi o meu primeiro livro finalizado em maio. Esses calhamaços, agora eu estou lendo, está em andamento, Os Miseráveis de Victor Hugo. Calhamaço, eu leio às vezes 2 livros por vez, mas o calhamaço eu deixo para o final de semana. É um livro que requer um pouco mais de atenção, de cuidado. Eu ando com um livro na bolsa, eu estudo um livro, agora estou estudando um. O que eu estudo, eu acordo cedinho, vou estudar, né? Porque a gente precisa enriquecer o intelecto, que não enriqueça com isso aqui, claro que enriquece, eu estou dizendo a minha questão profissional. E aí eu estudo de manhãzinha quando eu acordo, vou estudar, e eu tenho um livro que eu ando na bolsa, porque em qualquer momento vou dar uma paradinha, eu prefiro ler o livro a olhar o celular. Não é que eu não olhe o celular, mas eu estou trocando mais a questão do celular pelo livro. E se você ainda está por aqui, se inscreve no meu canal, dá um joinha e compartilhe com seus amigos, que é para esse canal chegar em mais gente. A segunda leitura que eu finalizei esse mês foi a de Napoleão Bonaparte, a biografia. Na verdade, eu estou tentando entender Napoleão porque eu gosto da história do Brasil Império. E o fato de a família real ter vindo para o Brasil depois de ter medinho de Napoleão, em outras palavras, né, me fez querer entender a cabecinha de Napoleão. Só que essa biografia em si eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque ela não é linear. Ela não segue uma linha reta. Ela vai e volta no tempo, ela faz citações e no futuro no tipo em tal data irá acontecer isso. Aí depois está aqui falando aconteceu em tal período. Então, eu não curti muito essa biografia de Napoleão, não. Eu já li, eu já li outras biografias, a de Dom Pedro I, a de Dom Pedro II e a de Leopoldina. A de Leopoldina e Dom Pedro I foi Paulo Resulti. E eu gostei porque é uma biografia linear. A de Dom Pedro II foi Guy Galter, se eu não me engano o nome. Outra coisinha que vocês não irão ver por aqui. Eu sou brasileira, portuguesa mesmo. Eu falo português. E eu não domino outra língua. Então, usando os termos de Ariano Suassuna, eu leio do jeito que está escrito. A minha terceira leitura desse mês foi O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. O Médico e o Monstro é considerado um livro de terror, mas eu acredito que ele é mais a questão para a gente se analisar. Quem é que você é quando ninguém está vendo? Se você pudesse ser outra pessoa e essa pessoa pudesse fazer o que quisesse, o que você faria? Aí essas indagações foi que eu encontrei. Eu lendo aqui o Médico e o Monstro foi o que passou para mim. Não foi um terror, foi mais uma questão de sim, e se? E se você pudesse, se você não tivesse ninguém lhe olhando, se você não soubesse, se as pessoas não soubessem que era você que estava fazendo alguma coisa, o que é que você faria? Isso foi o que eu vi no Médico e o Monstro. É um livro muito bom, eu super indico. O quarto livro que eu finalizei esse mês foi O Passeador de Livros. Esse livro aqui
Ele conta a história de um senhorzinho que ele trabalha numa livraria há décadas e ele é amigo do dono da livraria, só que o dono da livraria resolveu se aposentar e a filha agora toma de conta da livraria. A vida dele vai mudar a partir desses pontos, mas ele é uma pessoa que entrega livros. Ele é o passeador de livros, que essa menininha foi quem apelidou ele de passeador de livros. Os clientes ligam para a livraria, fazem um pedido e ele vai lá entregar o livro. Os clientes ligam para a livraria, pedem dicas e como ele já conhece todos os clientes, os gostos dos clientes, ele vai e entrega livros. A história muda quando essa garotinha entra na vida dele, porque ela começa nessa ida e vinda de entregar livros, ela começa a entender que talvez as pessoas precisassem ler um outro tipo de texto para que elas começassem a mudar a vida delas a partir daquela leitura. A vida dele também dá uma mudada em relação, dá uma leve problematizada também em relação quando essa menininha surge na vida dele. Ele acaba perdendo o emprego. Bom, esse livro é muito bom, eu indico que vocês leiam. No meio desse livro, como ele é um bom conhecedor de livros, ele indica muitos outros livros e a cada capítulo você tem um clássico. A cada capítulo desse livro tem a indicação de um clássico. Então essas foram as minhas leituras de maio. Se você gostou do meu vídeo, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Cheirinho para vocês.